Já tô aqui mexendo no meu celular, vendo as últimas notícias. Mas espera aí, né? Agora não é hora de celular, né, gente? Uma ferramenta importante para informação, mas e a distração? Um debate que norteia o ensino básico. Tecnologia, vilã ou mocinha? E quando a educação tecnológica rouba a cena e se torna protagonista? São vários questionamentos, diversos pontos de vista. Vamos então avançar nessa discussão aqui no ID Indústria, o podcast do Sistema FIEMES. Eu sou a jornalista Mariana Sintra e para essa conversa recebo aqui Paula Ludmila de Oliveira Silva, gerente de educação do SESI, que é o Serviço Social da Indústria, e também Hélio Dyer, secretário de Estado de Educação. Pessoal, muito obrigada por participarem conosco, bem-vindos. Pelo conceito da rede SESI, a educação tecnológica é uma ferramenta poderosa, né? Porque integra conhecimentos de tecnologia, ciência, matemática, trabalho em equipe e programação para resolver problemas e desafios da vida real. Paula, fala mais para a gente sobre esse conceito e como ele é aplicado nas 8 escolas da rede em Mato Grosso do Sul. Bom, vamos lá. Falar de educação, falar de SESI é falar de uma rede que se consolidou como referência em educação tecnológica. Então, os nossos alunos, eles são desafiados desde a educação infantil até o ensino médio a trabalhar nesse formato. Então, os alunos, eles são levados a pensar a partir desse movimento, o trabalho em grupo, todas essas características e essas habilidades e competências requeridas para o século XXI, nós as utilizamos e as desenvolvemos dentro de sala de aula por meio da tecnologia, utilizando principalmente a robótica e outras ferramentas além da robótica que permitem esse trabalho. É um trabalho que foca no objetivo final do desenvolvimento integral do estudante? Exatamente. O objetivo maior é que o aluno ele se desenvolva de modo integral. Nós formamos pessoas com capacidade de realização. Então, eu acho que um dos grandes diferenciais das escolas do SESI é que, além de preparar para avaliações externas, ser escolas com uma boa referência de DEB em outras avaliações externas, nós também preparamos esse aluno para o que ele quiser ser. Se ele quer ser um empreendedor, as nossas escolas elas têm pilares que fazem esse desenvolvimento, além da tecnologia, claro. E nós temos outras ferramentas de ensino que embasam isso. Então, nós somos uma escola que trabalha, sim, a tecnologia, mas para desenvolvimento integral desse educando, levando ele a ter capacidade de realização. Esse é o nosso grande potencial enquanto instituição de ensino. Secretário, esse é o exemplo da rede SESI. Mas e em escolas com outros perfis, com outras realidades, como utilizar a tecnologia a favor do ensino, hein? Bem-vindo. Obrigado, Mário. Bom estar aqui com vocês. Um prazer. Bom, a gente tem hoje 350 unidades, né, na rede estadual, algo então de 200 mil estudantes. E a tecnologia, ela a necessidade de trabalhar com a tecnologia, ela está em qualquer tipo de escola, né? A importância de se inserir a tecnologia. Então, o Estado vem investindo muito nisso. A gente hoje já equipou todas as nossas escolas com, além de laboratórios, agora com robótica e lousas digitais, que eu acho que não tem como fugir. Eu costumo dizer que mesmo que nós não quiséssemos trabalhar com a tecnologia, a juventude nos forçaria, porque o acesso à tecnologia, e é importante observar isso, que ela não tem a camada social, ela não é barreira para o acesso à tecnologia, né? Você vai em qualquer escola de periferia, as crianças hoje têm acesso ao celular. É uma coisa, discutimos recentemente sobre isso. A questão é como utilizar a tecnologia a favor da educação. Como né? utilizar? Esse é o X da questão. Então, o governo do estado vem investindo bastante nessa estrutura, e para além dessa estrutura, tem que pensar muito na formação dos professores. A gente trabalha com uma rede com professores com carreira de 20, 30, 40 anos de carreira. Muitos deles começaram na educação e a tecnologia era rara, né? Era muito na máquina. Eu mesmo estou há 30 anos na educação, né? Quando eu comecei era máquina de escrever. Então, de repente, você chega hoje numa realidade completamente diferente. Então, para além do próprio estudante, a gente tem que trazer junto toda uma formação dos professores, que eu acho que
que é algo que não pode faltar para que eles façam um bom uso da tecnologia. E essa formação já acontece. Já ela acontece hoje de forma muito robusta. Nós temos em cada escola estadual um especialista em tecnologia, que a gente chama de professor coordenador de tecnologia, que tem justamente a função de fazer a gestão entre os professores e os laboratórios, né? A gente tem uma gama muito grande de escolas com baterias de laboratório, 4, 5, 6 laboratórios. Então, o papel desse professor é fazer um nivelamento mesmo entre os professores, porque você tem, de fato, professores que já estão muito aprofundados no uso da tecnologia, mas nós temos professores com dificuldade. E não pode acontecer, até porque o aluno não pode ser penalizado por isso, né? O aluno não pode ter um professor que não queira utilizar. Então, o papel é formação continuada o tempo todo e, além da formação, estar à disposição desses professores para que eles possam tirar suas dúvidas e utilizar a tecnologia de uma maneira que seja realmente eficiente. Eles têm um professor que trabalha a tecnologia. Hoje, todos os nossos professores trabalham a tecnologia. Então, a tecnologia ela é um dos pilares da nossa instituição. Nós temos laboratórios, que são laboratórios makers, nós temos laboratórios de robótica, nós temos laboratórios de informática. Então, assim, a tecnologia na nossa instituição de ensino, ela é a maior vivência dos nossos educandos. E, assim, todo o nosso conteúdo, ele traz como o pilar a ferramenta metodológica da tecnologia. Então, nós trabalhamos uma metodologia que é diferenciada. Nós trabalhamos por meio do STEAM, nós trabalhamos por meio do pensamento computacional, por meio do desafio. Então, todos os nossos professores têm essa formação. Então, a gente está querendo estreitar esses laços, né, secretário? Para que a gente auxilie nesse processo de formação, para que as pessoas não enxerguem que a tecnologia é um laboratório. A tecnologia ela é a vivência do aluno, ela é a realidade dele hoje. Diferente do nosso período de formação, que foi um pouco diferente, como o secretário bem mencionou, não tem como nós fugirmos disso. Ela é uma realidade. E um dos pontos assim que nós precisamos destacar é usar ela a nosso benefício e a benefício das crianças. Então, assim, é um mundo que eles habitam e nós, enquanto educadores, nós precisamos extrair de tudo isso o melhor e fazê-los filtrar. Aprender a fazer esse processo de filtragem daquilo que é benéfico para a vida deles e aquilo que não é. Aprender a respeitar os limites estabelecidos. Então, isso é de extrema importância. Então, a nossa instituição ela é referência exatamente neste processo. Então, todos os nossos professores, eles trabalham e são capacitados para. Para essa discussão, gente, eu preciso citar aqui essa notícia recente, né, em fevereiro de 2025, atendendo à nova lei federal que proíbe o uso de celulares dentro do ambiente escolar. A Secretaria de Estado de Educação divulgou as regras para poder aplicar essa medida nas escolas de Mato Grosso do Sul. Secretário, uma mudança significativa que certamente refletiu na dinâmica das aulas, no comportamento dos alunos. Como isso tem funcionado? Na verdade, assim, os estados, de maneira geral, já tinham, vários deles, um regramento específico para o uso controlado do celular, né? O que foi feito agora é meio que unificar em norma. O próprio Sistema S, o SESI, a Secretaria de Educação já tinha, as escolas já tinham normas para isso. O que é melhor para nós hoje? Você imagina que não só... Eu costumo dizer assim, que não é só questão da atenção do estudante, sabe? A gente é muito disso, o aluno não presta atenção na aula, ele fica muito distraído, porque a tela ela gera vício, né? A gente tem vários estudantes que desenvolveram um vício na tela, mas para além disso, a gente está enfrentando grandes desafios, por exemplo, até recentemente eu falei um pouco sobre isso, numa entrevista, que é o número de alunos já viciados em jogos. E um outro problema que a gente está conseguindo resolver agora é a socialização. Talvez o maior dano na presença do celular na escola não seja na atenção do estudante ao professor, que claro que prejudica, mas mais importante do que isso, ela tirou muito da capacidade de socialização do estudante, porque a escola, você não escolhe quem senta do teu lado. A riqueza da escola é porque você está num ambiente heterogêneo, que pessoas que pensam diferente estão juntas e vão dividir o mesmo espaço e tem que se acertar. Quando você traz o aparelho celular para dentro do processo, eu prefiro deixar de falar com você e fico no meu grupo de WhatsApp conversando com pessoas que têm a mesma ideia do que a minha, ou seja, eu não socializo. Eu até acredito parte da intolerância que a gente vive hoje na sociedade, justamente pelo fato da gente hoje preferir ficar
na bolha do nosso pensamento, que isso é muito comum hoje. Então as pessoas absorvem notícias que são voltadas ao pensamento dela, as pessoas participam de grupos que pensam como ela, e isso está refletido na juventude, e aí a juventude deixou muito de socializar com os colegas de sala, sentar do lado de alguém, pensar diferente e construir ali o respeito, a empatia. A gente fala muito de soft skills, quando a gente fala da questão de desenvolver competência socioemocional, a argumentação, a empatia, o próprio autoconhecimento, ele se desenvolve justamente nessa relação heterogênea. E a tecnologia tirou um pouco nessa questão do acesso sabe, à conectividade. Então a gente está vendo com bons olhos. A gente não fala proibição, o Estado não trata isso como uma proibição, o Estado trata como restrição. Porque, por exemplo, eu sou professor de geografia. O celular bem utilizado pelo professor de geografia, ele é um baita de uma aula de geografia, porque eu tenho o Google Maps e eu vou trabalhar mapas, que eu lembro que quando eu comecei a lecionar há 3 décadas atrás, a gente não tinha isso, né? Então você tinha que desenhar no papel pardo ali, usando o retroprojetor e tal. Então ele te oferece muita coisa. Então a gente está vendo que tá sendo bastante favorável. Estou recebendo vídeo das escolas com atividades de pular corda, de coisas que a gente não estava mais vendo, né? Justamente por quê? Porque eu estou sentando do lado daquele meu coleguinha que eu não conversava, eu estou começando a conversar. Acho que a grande riqueza é essa, né? E, obviamente, aí a atenção maior ao professor. Então, meus filhos estudam em escolas estaduais, e ambos, eu pergunto muito, né, para eles, agora é o secretário querendo saber como é que tá o trabalho na escola e tal. Aí fala, Eles são pai, seus termômetros. são. Eu acredito na escola pública, então é por isso que meus filhos estão em escola pública. E eles falam, olha, pai, tá mais legal, a gente tá podendo conversar mais. Então eu tô particularmente, como pai, muito contente, como secretário também esperançoso. Bacana. Ô, Paulo, e diante da novidade, se não pode usar o celular ou se pode usar só às vezes, como manter esse aluno engajado sem poder usar o celular? É que, na verdade, como o secretário bem mencionou, o Hélio mencionou, na verdade, a gente trata como uma restrição, isso não é novidade na rede, nós já trabalhamos dessa forma há mais de 10 anos, os nossos alunos, eles podem e sempre poderão utilizar para fins pedagógicos. Então, assim, quando a gente fala de aprendizagem, a gente tem que romper essa barreira do muro da escola. A aprendizagem, ela está além, e o celular ele é uma ferramenta riquíssima se bem utilizada. A nossa preocupação enquanto rede é muito mais naquilo que ele faz externo à escola, na quantidade de tempo que causa o excesso de tela vai trazer irritabilidade, vai trazer insônia, vai trazer vícios, como o Hélio bem mencionou. Então a nossa preocupação é mais com a saúde mental. Então essa lei, ela veio nos amparar e dar um olhar para a rede no sentido assim, precisamos olhar o estado emocional das crianças e também das famílias. Essas famílias, elas precisam ser orientadas. Então, o nosso olhar está sendo voltado para isso. Orientar as famílias e orientar as crianças quanto ao uso inadequado. Então, assim, nós não temos restrições quanto à utilização dele enquanto ferramenta pedagógica, por exemplo. Agora, nós temos sim a restrição quanto ao uso exacerbado, aquela utilizar de maneira indevida. Então, assim como nas escolas estaduais, os nossos alunos, desde o boom da tecnologia, do celular, dentro das instituições de ensino, eles sempre conversaram. Então, até porque a robótica, ela une. Então, nós trabalhamos com 4 segmentos de robótica diferentes, né? Nós trabalhamos com FTC, FRC, FLL, F1 e F1. Então, esses alunos, eles já têm uma conectividade ali. Então, o horário de intervalo, ele é um momento de diálogo, de troca. A gente brinca que um dos grandes, quando os nossos alunos vão para outros locais, vou falar um pouco do interior, que é de onde eu venho, os professores, quando recebem eles na universidade, eles mencionam, os alunos de vocês têm um perfil diferente. Por quê? Porque o processo formativo desses alunos é diferente. Então, eles dão para a sociedade aquilo que eles recebem. E como bem mencionou o Hélio, a riqueza do processo de aprendizagem, ele está nessa troca, ele está nessa heterogeneidade. A Paula atuou nas unidades de Naviraí, Dourados e está agora aqui em Campo Grande. Você falou, a robótica une.
Eu acho que esse é um diferencial da Rede SESI e que atrai muitos alunos que querem aprender. Eu acho que é um conteúdo, é uma disciplina, é uma área que desperta curiosidade, né? E ao longo dos anos, dos últimos anos, a rede organiza torneios. Os nossos alunos têm conquistado resultados expressivos e têm dominado essa área, né, Paula? Fala pra gente um pouquinho mais da robótica. Bom, os nossos alunos, assim, como a gente já está há algum tempo trabalhando, né? A gente trabalha ali inicialmente com a robótica, depois a gente caminha para a educação tecnológica, abrindo mais esse leque, saindo um pouco de uma ferramenta só, indo para outras ferramentas que dialogam com o processo de ensino-aprendizagem. Então, e aí a gente vai começando a estimular, a participar de torneios. A gente tem torneios, nós temos torneios interclasses, e é importante destacar que parte dos nossos alunos da rede, eles saem direto para o mercado de trabalho. Por quê? Porque nesses campeonatos a gente tem empresários, nós temos grandes investidores, então que percebem esse perfil e já querem. Na Viraí nós temos alguns exemplos de alunos que saíram do ensino médio e viraram já no ensino médio estagiários de grandes empresas, exatamente por ter esse perfil que a indústria busca. Então, o ensino da robótica, ele fortalece esse movimento da indústria. Hélio, a gente vê mais uma vez o exemplo da Rede SESI. Você falou também sobre a robótica na rede estadual. Como políticas públicas podem colaborar para melhorar essa educação tecnológica? Quando a gente fala de a metodologia STEAM, ela já vem sendo desenvolvida, porque na verdade ela tem como essência a pesquisa e a prática, né? Utilizando a ferramenta da tecnologia, você vai desenvolver a matemática. O exemplo, por exemplo, da matemática é muito bom quando a gente fala de robótica. Às vezes eu acho que até costumo dizer quem vê de fora, né, acha a robótica é só ficar encaixando peça. Mas tem um conceito pedagógico no uso da tecnologia, e em especial a robótica, que ela tem que ser desenvolvida como política pública, primeiro pelo fato do interesse. Foi muito bem colocado aqui. Essa geração, ela se manifesta pelo desafio, ela tem que ser desafiada, e a robótica é um grande desafio. Eu já participei e frequentei as competições do SESI de robótica, por exemplo. Você percebe ali um estímulo muito grande, que é a questão de buscar aprender através do desafio, e eles vão pesquisando e vão propondo. Então, para a área pública é a mesma coisa. A gente hoje entende que não só a robótica, como o uso da tecnologia para a pesquisa. Hoje a inteligência artificial veio com muita força para dentro da política pública. A gente vem desenvolvendo uma série de protocolos para o uso da inteligência artificial. Algumas pessoas até receiam e falam: meu Deus, o aluno vai usar a inteligência artificial para escrever textos, por exemplo, né? Não vai mais pesquisar. Pelo contrário, o bom uso da inteligência artificial, ele vai nos dar, sim, resultados positivos. E inclusive, a gente vem dizendo que a gente já tem que formar esses meninos para a inteligência artificial, que é um mercado novo. Então o Estado está muito atento a isso. A gente vem tendo uma série de encontros com o setor produtivo para entender como é que vai ser o uso desse profissional no uso da própria inteligência artificial e tal. Tem uma área de programação que é importantíssima, a gente vem desenvolvendo hoje em parceria com instituições privadas já no ensino médio, onde os nossos alunos vão para a área da programação, e esses grandes empreendimentos, no caso do Mato Grosso do Sul, tanto da Rota da Celulose quanto da Rota Bioceânica, a gente está entregando os nossos estudantes para esse quadro de instituições. Hoje nós temos parceria com a Suzano, com a Bracel, agora com a Arauco. São grandes empresas que vêm investindo no estado e que já estão absorvendo os nossos estudantes na área da tecnologia, justamente porque criamos essa relação. Porque a gente tem que conversar com o mercado, né? Eu tenho que entender o que o mercado espera da gente para a formação, e a tecnologia tem que ser focada nisso. Como você colocou, o empresário está lá assistindo, então ele tá buscando aquilo que mais se encaixa com a necessidade dele. Então, assim, aqui cabe até uma referência própria à FIEMES, pelo trabalho que a FIEMES faz de incentivar essa relação do setor produtivo, do setor que emprega, com as instituições de formação. E isso pode parecer corriqueiro, mas não é, né? Não é comum quando você tem uma federação como essa que estimula a relação entre os entes de formação e o setor que emprega. Então o Estado vem desenvolvendo uma série de ações, porque se a gente não fizer isso,
No caso da escola pública, eu corro o risco dos meus estudantes não serem beneficiados com as riquezas que os investimentos vão trazer para cá. Então eu tenho que pensar que a minha aluna lá de Porto Mutinho, onde vai passar a rota bioceânica, ela tem que estar enquadrada na tecnologia através da logística, vão vir grandes modais na área de tecnologia que vão trabalhar. Você imagina que todo o fluxo de importação e exportação vai passar pelo Mato Grosso do Sul, e eu preciso preparar esses meus alunos para isso, né? Então a gente tem que construir, e a tecnologia com certeza é o grande viés para isso, porque hoje tudo é tecnologia, né? Então nosso foco está muito nisso, em garantir a oportunidade para essas crianças que não têm uma dificuldade de acesso. A gente está falando de meninos e meninas de periferia, a gente está falando de meninos e meninas que às vezes não têm uma projeção de futuro, que às vezes não têm condição de muito além daquilo que é a realidade do bairro. Então cabe ao Estado chegar até ele, então a gente chega mais longe, o Estado chega para aqueles que a gente chama de invisíveis, né? Que são aqueles que até então a sociedade às vezes não observa, e a gente precisa chegar para eles e dar oportunidade. Então, através dessas políticas públicas, a gente está entregando isso. Muito se fala, né, que o futuro do país está diretamente ligado à educação. E o que esperar do futuro da educação? Pergunta para os dois. Pode começar. Bom, a gente espera, nós esperamos enquanto instituição, ter cidadãos críticos e com capacidade de resolução de problemas, atendendo às demandas do mercado. Eu acho que esse é o grande papel das escolas do SESI. E o que nós esperamos? Elevar cada vez mais a qualidade da educação que nós ofertamos e ser reconhecido de maneira nacional por isso, e não só pelo nosso entorno ou pela sociedade de modo geral, mas externamente. Eu acho que nós temos muito potencial e às vezes nós não mostramos exatamente o nosso potencial. Nós temos algumas dificuldades eu falo que dentro da educação nós ainda estamos presos no passado. Por mais que a gente fale de uma ferramenta tecnológica, por mais que nós coloquemos que as nossas redes elas estão equipadas para isso, quando a gente olha o processo avaliativo, ela ainda é uma avaliação tradicional, objetiva, e que não conversa nem com o tipo de ensino, e nem com o tipo de ensino, e nem com aquilo que o mercado precisa. E a gente precisa mostrar por A mais B que o aluno sabe fazer uma conta X ou Y e responder uma prova objetiva, quando na verdade ele sabe muito mais que isso. Então, assim, aonde eu enxergo que nós precisamos discutir o processo educativo? O meu aluno ele não é treinado para fazer provas objetivas, ele é treinado para ter capacidade de realização. Ele é treinado para fazer a resolução de problemas. Então, quando eu coloco o meu aluno na frente de uma prova objetiva, ele fala, mas isso não faz sentido para mim. Então, você vê que a gente caminha na contramão quando a gente tem avaliações externas que nos medem. E aí, assim, a gente ainda assim vai bem nessas avaliações. Mas eu enxergo que a gente precisa começar a discutir o processo avaliativo do Brasil. Porque nós queremos ter um número onde a metodologia ela não é aderente para isso. Nós estamos caminhando para responder a uma demanda mercadológica. E o que é importante para nós? Isso precisa ser colocado em pauta e é uma grande angústia que eu tenho. Nós precisamos discutir os processos avaliativos. Nós já temos discutido, eu acho que nós já avançamos com as tecnologias no que tange ao processo educativo. Agora a gente precisa discutir como é que esses alunos estão sendo avaliados. Secretário. A Paula falou uma coisa que é muito interessante, que é o Brasil ensina de forma moderna e avalia de forma retrógrada. Tem uma pesquisa recente do Ricardo Paes de Barros que aponta quais são as principais competências que o mercado necessita, né? Das 10 principais competências que o mercado espera, 9 são soft skills. Quando a gente fala, por exemplo, que eu prefiro muito mais o estudante que saiba argumentar, se posicionar, tenha ética, autoconhecimento, resiliência com problemas que ele vai enfrentar, do que ele decore um livro. Aí é que entra a questão da inteligência artificial. Quando me perguntaram, eu recentemente fui dar uma palestra sobre isso, me perguntaram assim, quais os riscos da inteligência, se ela poderia... Eu falei, a inteligência artificial ela vai nos mostrar que aquilo que a gente obrigava o estudante a decorar, que é justamente aquilo que você exige numa avaliação em larga escala no Brasil, que vai deixar de ser importante, a gente vai de fato focar na formação de uma sociedade
pensado no seu comportamento com relação aos desafios que o emprego lhe exige, sabe? É você ter um funcionário que saiba lidar com desafios, que saiba trabalhar em equipe, que saiba entender a necessidade, ser criativo no sentido de propor com responsabilidade atitudes, e é essa essência que a educação começa a olhar o que a gente espera, só que o grande desafio, que eu acho que a Paula falou, ela pensa como eu, o problema é que a gente é avaliado no cognitivo, né, aquilo que é o hard skills, vamos colocar lá, que é aquilo que é o currículo comum, né, é aquilo que é a língua portuguesa, a matemática, a história, a geografia, não que a gente não tenha que ensinar, só que eu acho que o Brasil tem que rever o que é importante para o seu currículo, que é outro desafio, e para além disso, rever por que a gente está gastando tempo nosso e dinheiro, fazendo uma avaliação que pouco importa para o mercado. Porque, de novo, o mercado se interessa muito mais pelo comportamento desse cidadão, a vontade de aprender, às vezes, é muito mais importante de um cara que sabe tudo e não sabe trabalhar em equipe. Esse é o desafio, eu acho que é o que a gente vai encarar daqui para frente, né? Então, o que a gente espera da educação na verdade, o que a gente espera da sociedade com relação à educação, né? O que a gente gostaria que as pessoas entendessem o real valor da educação e principalmente o que eles querem da educação, porque a gente sabe o que nós queremos dos nossos estudantes, a gente sabe o que precisa, o que não dá mais é a gente gastar o tempo da educação com esse tipo de avaliação, concordo plenamente, sou um dos maiores críticos, acho que no Brasil, sobre isso. A gente fala, como a gente fala do Enem, que você cobra do estudante o seu progresso de aprendizado ao longo de 3 anos, você cobra em um dia numa prova que você não estiver bem, não for bem na prova, você jogou fora todo um processo de aprendizagem e você cerceia ele de entrar na universidade por conta de uma avaliação que é focada na aprendizagem, que às vezes é menos relevante do que realmente ele precisa para o mercado. Então, acho que a gente continuar mostrando que a educação é mais do que apenas uma avaliação em larga escala, sabe? Mostrar que a gente fala, Mato Grosso do Sul é um estado, eu falo muito sobre isso, a gente tanto no privado quanto no público, a gente não está entre os 5 melhores IDEBs do Brasil. Mas se você olhar a taxa de emprego e a taxa de renda média do jovem sul-mato-grossense, está sempre entre os primeiros. Então, de que vale você ter o melhor IDEB do Brasil, e tem estados que estão sempre entre os melhores, e a renda média do jovem e a taxa de emprego do jovem desses estados é sempre a metade da nossa? Então, para que serve você mostrar que você tem o melhor IDEB se aquilo não está resultando na qualidade de vida desse jovem? Então, assim, é importante o Brasil sair dessa bolha e olhar para o que a gente realmente quer da educação, que é qualidade de vida, é um futuro para essa juventude. Gente, nós seguimos então para a reta final do nosso podcast. Agora tem aquele último tempinho para as considerações e a despedida de vocês, tá bom? Secretário, por favor. Olha, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, conversar bastante com a Paula, que ela pensa como eu sobre avaliação. A gente é entusiasta da educação, a gente defende a educação, eu da educação pública, eu sei da realidade das minhas crianças e adolescentes, eu tenho 200 mil para cuidar, e eu sei que tem crianças muito bem encaminhadas, porque estão numa faixa da sociedade privilegiada, como eu sei que tem crianças cuja escola é o único espaço em que elas têm para comer, é o único espaço que elas têm para ir usar um banheiro digno, é o único espaço que elas têm para ser acolhidas. Então a gente, quando fala de educação, a gente também está falando de crianças que às vezes têm na escola talvez o único caminho para elas encontrarem um espaço tranquilo e acolhedor e seguro para elas crescerem na vida. Então a educação para nós é o nosso grande objetivo, a gente trabalha muito para isso, com o foco realmente do desenvolvimento social, e emocional das nossas crianças e adolescentes, é mudar atitudes, é prepará-los para o mercado que é pegado mesmo, né? É uma sociedade, como você bem colocou, que é dura, que tem suas dificuldades, e o nosso papel é esse. Então eu queria agradecer, dizer que a gente está sempre à disposição para falar sobre educação, e vamos ter novos encontros para falar um pouquinho sobre isso, né? Que foi bem legal. Obrigada. Paula. Bom, queria agradecer a oportunidade, fico feliz de conhecer o secretário pessoalmente, né, nesse momento. Dizer assim que para mim, enquanto educadora, é um privilégio estar aqui, discutir, falar um pouquinho daquilo que eu acredito e trazer um dos nossos grandes diferenciais e fazer com que as pessoas olhem para a educação tecnológica como um meio, não como um fim. Então, assim, ela é um meio que eu posso levar e aonde eles quiserem. E me colocar à disposição de vocês,
estou na casa, sou da casa. Já faz algum tempo, tenho uma trajetória já razoável com a instituição. Agradecer esse espaço. Gente, muito obrigada pela contribuição de vocês nesse assunto tão necessário. Quero agradecer você também aí que nos acompanhou. E vimos aqui, de um modelo mais rígido, focado na memorização. Chegamos agora, então, a esse cenário mais flexível e conectado. Vivemos a era digital, né? A parceria educação e tecnologia pode dar muito certo, desde que seja feita de forma consciente, equilibrada, sempre alinhada ao processo pedagógico. Obrigada! Até o próximo encontro!